Boa noite. Boa noite. O STJ rejeita mais 143 pedidos para soltar Lula. A ministra Laurita Vaz alerta que o judiciário não é balcão de reivindicações. A indústria paulista despenca para o nível de 15 anos atrás. A causa principal foi o bloqueio das estradas feito pelos caminhoneiros. Em nova polêmica, Trump afirma que a Alemanha é prisioneira da Rússia. Angela Merkel reage e diz que é capaz de tomar decisões de forma independente. A Croácia vai enfrentar a França na grande final da Copa do Mundo. A seleção de Modric bateu a Inglaterra e pode se tornar campeã pela primeira vez. Policial gay que beijou namorado num trem do metrô relata ameaças de outros policiais militares. Leandro Prior rompe o silêncio e fala sobre homossexualismo na corporação. Prédios modernos no terreno do antigo Hospital Matarazzo, próximo à Avenida Paulista. A obra preserva imóveis históricos. Uma capela está suspensa a 30 metros do solo. O Jornal da Gazeta volta logo depois do intervalo com essas e outras notícias. Até já! Neste domingo, o entrevistado do Hora do Voto é o pré-candidato à presidência da República pelo MDB, Henrique Meirelles. Hora do Voto, neste domingo, 11 da noite. If you get to hear me now. Tigo 2, agora com câmbio automático de última geração. Tigo 2 automático. A imprensa elogia. O test drive convence. Caoa Sherry. Guarujá Goldens, um novo conceito de empreendimento no litoral. Uma experiência de conforto e bem-estar para a sua família. Vista deslumbrante no melhor do Guarujá. Um resort 6 estrelas para toda a sua vida. Desconto de 15% até 30/4/2018. Guarujá Goldens, para você. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação. A todo momento. Em qualquer lugar. As notícias não param. E nós estamos de olho em tudo que é relevante. Para você ficar bem informado. Jornal da Gazeta, edição das 10, de segunda a sexta. Oferecimento Faculdade Casper Líbero. Paixão por comunicação. Polícia diz que assassinato de funcionário do Centro de Referência de Assistência Social da Prefeitura foi motivado por dívida de pensão alimentícia. Ainda não eram 6 da manhã quando um homem armado invadiu o prédio do Centro de Referência de Assistência Social da Prefeitura no Bom Retiro. Estava à procura do funcionário Wilson Silva Teles, em quem atirou pelo menos 4 vezes. Wilson morreu antes de ser socorrido. Ele trabalhava no CRAS havia 6 anos, como supervisor dos motoristas. Esse homem, que mora na vizinhança, diz que acordou com o barulho dos tiros. Uns 6 tiros bem fortes. Por isso que eu achei que era bombinha. Eu vi o rapaz sair voando, correndo. Então, tá vestido de gari mesmo. O atirador fugiu, mas segundo a polícia, o homem era conhecido da vítima. Era o marido de uma colega de trabalho de Wilson, com quem ele teve um relacionamento amoroso. E ela ficou grávida. A gente sabe com certeza que houve esse relacionamento entre os colegas de trabalho, na constância
do casamento dela, que ela teve uma criança, o marido soube, registrou a criança como dele e que hoje vinha reiteradamente cobrando pagamento de pensão alimentícia. O delegado disse ainda que o suspeito Everton Santos Alves, que está sendo procurado, foi reconhecido por pessoas que presenciaram o crime. O número de policiais militares e civis presos no estado de São Paulo neste ano aumentou 26% em relação ao ano passado. Os dados foram obtidos pela Globo News, pela Lei de Acesso à Informação. Entre janeiro e abril, foram 122 agentes detidos contra 97 no mesmo período de 2017. Os dados da Polícia Civil e Militar mostram que os principais crimes são homicídio, organização criminosa e peculato, que é a apropriação de recursos públicos. Profissionais recorrem a modernas técnicas de engenharia para preservar uma capela histórica na região da Avenida Paulista, aqui em São Paulo. No terreno ficam os prédios do antigo hospital e da maternidade Matarazzo, área em que está sendo construído um complexo residencial e comercial de alto padrão. Quem vê do lado de fora e avista apenas uma parte da capela, não imagina o que há por trás dos tapumes. As obras estão em pleno vapor. As máquinas removem toneladas e mais toneladas de terra. E o mais curioso, a igrejinha de Santa Luzia, construída em 1922, parece flutuar a mais de 30 metros de altura. Ela tem 1.200 toneladas e está suspensa por 8 pilares, feitos especialmente para que a estrutura não seja danificada. As estacas que são feitas com equipamentos rotativos de baixa rotação, para realmente não ter nenhum sismo que pudesse abalar uma capela que, perto dessa brutalidade que a gente vê, é quase uma porcelana, né? A construção tinha uma fundação de 1,5 metro de alvenaria e pedras antigas. Tudo foi removido e até o altar de mármore ganhou um reforço na sustentação para evitar trincas. O empreendimento é bastante complexo. Usam técnicas de engenharias que até então a gente não estava acostumado a trabalhar, são novidades para o setor. E você deve estar curioso para saber o que vai ser feito nesse enorme espaço. Pois é, a obra é tão surpreendente que serão 8 subsolos, 5 serão estacionamento. O espaço terá ainda um cinema e um auditório para conferências e eventos. A igreja tombada pelo Patrimônio Histórico de São Paulo será totalmente restaurada, inclusive objetos como bancos e as imagens. Os vitrais também são os originais e estão protegidos. Não foram retirados para evitar que quebrassem. A obra faz parte de um projeto grandioso de um grupo francês que comprou a área de cerca de 27 mil metros quadrados próximo à Avenida Paulista, onde funcionava o antigo Hospital Matarazzo e uma maternidade. São 12 edificações que serão restauradas e irão se transformar em empreendimentos comerciais, que incluem um hotel de luxo, apartamentos residenciais, lojas de grife, bares, restaurantes, salas de cinema e teatro. Bastante cultura para todo mundo poder conhecer esse novo uso desse imóvel muito famoso e importante para a história de São Paulo e do Brasil. As obras, orçadas em cerca de R$1 bilhão, estão previstas para terminarem em dezembro do ano que vem. Justiça aceitou denúncia e executivos da corretora Gradual viraram réus por gestão fraudulenta, desvio de dinheiro público e uso de documentos falsos. O juiz da 6ª Vara Federal de São Paulo, João Batista Gonçalves, aceitou a denúncia contra os controladores da corretora Gradual, Fernanda Ferraz de Braga Lima e Gabriel Paulo Gouveia de Freitas Júnior, da contadora Meiriposa e do corretor Fabrício Fernandes Ferreira da Silva. Segundo o Ministério Público Federal, o grupo cometeu o total de 6 crimes de gestão fraudulenta entre janeiro de 2016 e agosto de 2017. Eles foram alvos da encilhamento. Deflagrada em abril, a operação investiga um esquema sofisticado de fraude envolvendo institutos de previdência municipais de 28 cidades no interior e na Grande São Paulo e em mais 6 estados. O dinheiro arrecadado por esses institutos vem da folha de pagamento de servidores públicos para garantir as aposentadorias e pensões.
Além de gestão fraudulenta, os acusados vão responder por desvio de recursos e pelo uso de documentos falsos. De acordo com a Polícia Federal, o esquema movimentou 1 bilhão e 300 milhões de reais de sistemas de previdência municipais. A corretora Gradual Investimentos está no radar dos investigadores desde o ano passado. Após as sucessivas denúncias em maio deste ano, a empresa foi liquidada extrajudicialmente pelo Banco Central. Meire Posa, que também é investigada na operação encilhamento, foi contadora do doleiro Alberto Youssef e é uma importante testemunha da Lava Jato. A presidente do Superior Tribunal de Justiça negou, de uma só vez, 143 pedidos de liberdade de Lula. As ações foram protocoladas nos últimos dias no STJ por cidadãos comuns que não fazem parte da defesa de Lula. Os recursos contestavam a execução provisória da pena do ex-presidente e pediam que ele fosse solto. Ontem, após um intenso embate jurídico, a ministra já tinha negado um habeas corpus ao ex-presidente. Na decisão, Laurita Vaz, chefe do STJ, criticou Rogério Favretto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que no domingo mandou soltar o ex-presidente. Segundo ela, o desembargador causou perplexidade e intolerável insegurança jurídica, além de afirmar que ele era incompetente para decidir a questão. Com a nova decisão de Laurita Vaz, o petista vai continuar detido na Polícia Federal em Curitiba. O ex-presidente cumpre pena no caso do triplex em Guarujá. Ele foi condenado nesta ação penal a 12 anos e 1 mês de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Ao negar de uma só vez os 143 pedidos de liberdade a Lula, a presidente do STJ disse que o Poder Judiciário não pode ser utilizado como balcão de reivindicações ou manifestações de natureza política partidária e criticou as ações. Segundo Laurita Vaz, as petições padronizadas ocuparam vários servidores e movimentaram diversos órgãos do tribunal, sobrecarregando a rotina de trabalho já suficientemente pesada. E hoje o senador José Medeiros, do Podemos, protocolou no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados representação contra 3 parlamentares do PT, Vadir Damus, Paulo Pimenta e Paulo Teixeira. Eles foram os autores do habeas corpus de Lula no TRF-4. Os deputados são acusados por quebra de decoro parlamentar. A Procuradora-Geral da República pediu ao Superior Tribunal de Justiça a abertura de inquérito contra Rogério Favretto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Raquel Dodge quer investigar se o desembargador cometeu o crime de prevaricação ao mandar soltar o ex-presidente Lula no plantão de domingo. A procuradora também quer que o Conselho Nacional de Justiça condene o desembargador por infração disciplinar. Para a chefe do Ministério Público Federal, Favretto agiu fora de sua jurisdição num episódio atípico e inesperado, que produziu efeitos nocivos sobre a credibilidade da justiça. No CNJ, Favretto, Gebran Neto, relator da Lava Jato no TRF de Porto Alegre, e o juiz Sérgio Moro já são investigados preliminarmente sobre o caso envolvendo o ex-presidente. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Desde sempre, Caixa E2 era de lei para políticos e marqueteiros e sempre, claro, acusando adversários pela corrupção. Tancredo, pela democracia, nadou em Caixa 2, numa eleição em que Maluf, pela ditadura, pagou tanto quanto. O inquérito mãe da PF nos anos Collor tinha 100 mil páginas, mais de 400 empresas e 100 empresários investigados. Tudo prescreveu. O governo FHC comprou na emenda da reeleição e vendeu a telefonia por 22 bilhões com gente embolsando. Deu em nada. Mensalões. Pró-PT deu muita cadeia, mas nasceu no PSDB em 98. Só Azeredo, 20 anos depois, paga. Cerveró entregou, aspas, Braskem é um escândalo do governo Fernando Henrique. Silêncio. Silêncio quando Emílio Odebrecht entregou. Todos esses poderes e imprensa sabiam há décadas. Palocci ameaçou, entregaria bancos e mídias. Juiz e mídias fingiram não ouvir.
No julgamento de Marin, em Nova York, delações, propina para a transmissão de 15 milhões de dólares pelas Copas 2026 e 2030. Propina em 2002 e 2006, informaram procuradores suíços. Está no livro de Jamil Chad, Estrondoso o Silêncio. Desde a CBD, a CBF é um antro. Quem não foi para a cadeia se exilou no Brasil. Intocáveis. E o assunto é um tabu. Por quê? Moro agiu fora da lei, disseram ministros do Supremo. E silêncio. Nas manchetes, a parceria política. Por anos cobrado aqui. Tudo e todos estão nos computadores e dados das empreiteiras. Escolher quem investigar ou poupar trará desencanto, desesperança. E virão fascistas quando, tardiamente, a podridão toda vier à tona. Veio, e eles vieram, estão aí. Políticos com milhões na Suíça e no Brasil. Para os de sempre, a justiça remancha e prescreve. Para os suspeitos de sempre, mesmo sem contas, cadeia e humilhação. E o ódio do moralismo de viseiras de classe. O Brasil voltando ao mapa da fome. Pelas ruas, humanos como mulambos. País à venda entregue a quadrilhas. E silêncio dos que se diziam indignados. Só agora barulho, indignação bufa. Berrada pelas vozes de sempre diante da súbita descoberta. Juiz, ó justiça parcial. Como podem ser tão hipócritas? Como conseguem se olhar no espelho? Boa noite. A Bancopp anunciou o fim das atividades. A cooperativa habitacional do Sindicato dos Bancários de São Paulo foi responsável pelo lançamento do edifício Solares, no Guarujá, onde fica o triplex atribuído ao ex-presidente Lula. Em documento enviado aos associados, a cooperativa diz que teve início o processo de dissolução. O encerramento oficial será votado em uma assembleia no fim do mês. A Bancopp já repassou para a OAS 9 empreendimentos. Entre eles, o edifício Solares, em Guarujá, onde fica o triplex atribuído ao ex-presidente Lula, que sempre negou ser o dono do imóvel. O petista foi condenado nesta ação a 12 anos e 1 mês de prisão. Criada em 1996, a Bancopp chegou a ter mais de 14 mil associados e foi presidida por João Vacari Neto, ex-tesoureiro do PT, também condenado na Lava Jato. E o juiz Sérgio Moro vai compartilhar provas obtidas no esquema de corrupção na Petrobras com a Receita Federal. O objetivo é que o fisco possa cobrar tributos devidos de delatores e empresas que fecharam o acordo de leniência. Na Lava Jato, a Receita já fez autuações no valor de 14 bilhões e 600 milhões de reais. No despacho, Moro disse que o próprio Ministério Público Federal informou que sempre alertou aos colaboradores e empresas lenientes que o acordo não geraria benefícios na área tributária. E daqui a pouco, Maria Lídia Flandre entrevista Alberto Goldman, ex-governador de São Paulo e ex-presidente nacional do PSDB, sobre as eleições. Na Tailândia, os 12 garotos e o técnico do time de futebol, que ficaram 17 dias presos numa caverna inundada, se recuperam bem e devem ter alta em até 10 dias. Alguns dos garotos e o professor têm infecção pulmonar, mas nenhum deles tem problemas graves de saúde ou sinais de estresse. Além da internação, os pais puderam ver os filhos pela primeira vez através de um vidro. O hospital anunciou que todos devem passar mais 30 dias em repouso em casa. Foram divulgadas imagens da operação de resgate que mostram o trabalho dos mergulhadores retirando os garotos em macas. A caverna deve ser fechada nas próximas semanas para ter a segurança reforçada. Depois vai ser reaberta para turismo. Em reunião da OTAN, o presidente americano Donald Trump cometeu mais uma gafe e causou um mal-estar ao dizer que a Alemanha é prisioneira da Rússia. Para Trump, os investimentos da Alemanha num gasoduto para importar gás russo fortalecem o governo Putin. Trump sugeriu que, em vez desse investimento, o governo da primeira-ministra Angela Merkel use esse dinheiro para se proteger de Moscou. A primeira-ministra alemã respondeu indiretamente e disse que tanto a Alemanha quanto todo o bloco europeu são capazes de tomar suas próprias decisões econômicas e políticas de maneira independente. Merkel também respondeu à acusação de Trump de que os aliados europeus não cumprem o Tratado de Segurança da OTAN e toda a carga da segurança do continente fica com os americanos.
Segundo Merkel, a Alemanha fornece a maior parte das tropas que garantem que os 29 países membros defendam uns aos outros em caso de ataques externos e que todos os interesses americanos também foram, até agora, defendidos. O governo da China afirmou hoje que não vai recuar na guerra comercial iniciada por Trump na semana passada. O Ministério do Exterior chinês declarou que não vai ceder às chantagens e ameaças americanas e vai recorrer aos órgãos competentes para combater as medidas unilaterais e protecionistas dos Estados Unidos. Anunciou também que não vai hesitar em retaliar as tarifas do governo Trump. As taxas americanas de 10% sobre 200 bilhões de dólares em produtos chineses, que começou a ser aplicada hoje, se somam à taxação anterior de 25% sobre 34 bilhões em produtos chineses. A Câmara dos Deputados aprovou hoje o texto base da medida provisória que estabelece preços mínimos para o frete de caminhoneiros. O projeto ainda precisa passar pelo Senado antes da sanção do presidente. O plenário da Câmara tinha poucos deputados hoje, mas as galerias estavam cheias de líderes dos caminhoneiros. A sessão nem foi presidida por Rodrigo Maia, do DEM, o presidente da Câmara. Entre os itens aprovados está a anistia às multas de trânsito e de todas as decisões judiciais contrárias aos caminhoneiros entre os dias 21 de maio e 4 de junho, período da paralisação que gerou crise de abastecimento em todo o país. O texto aprovado diz que o transporte rodoviário de cargas deve ter o frete remunerado em patamar igual ou superior aos preços mínimos definidos pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Esse ponto já é alvo de disputas judiciais entre empresários e caminhoneiros. Entidades patronais como as Confederações Nacionais da Indústria e da Agricultura acionaram o Supremo Tribunal Federal para que a tabela da ANTT seja declarada inconstitucional. Os Ministérios da Agricultura e da Fazenda são contra o novo tabelamento, apontando o risco de formação de cartel do setor. A ANTT não tem data para terminar os estudos sobre a nova tabela de fretes. O deputado Osmar Terra, do MDB, disse no começo da noite que o presidente vai vetar a anistia para multas dos caminhoneiros aplicadas durante a greve de maio, paralisação, melhor dizendo. Segundo o parlamentar, que foi ministro do Desenvolvimento Social de Temer, o veto faz parte do acordo feito para conseguir aprovar esse texto. A produção industrial caiu em 14 das 15 regiões pesquisadas pelo IBGE na passagem de abril para maio. Segundo a pesquisa industrial mensal, a queda é resultado dos 11 dias de paralisação dos caminhoneiros. São Paulo, o maior parque industrial do Brasil, teve a produção em queda de 11,4%, o pior resultado desde dezembro de 2008. E agora vamos ao comentário de economia com o Vinícius Torres Freire. A agropecuária está uma desordem. O preço do transporte de cargas aumentou e ninguém ainda sabe onde vai parar. Então, emperram os negócios, os custos aumentam. Tudo isso por causa do tabelamento do preço do frete, que o governo de Michel Temer decretou por medida provisória e os deputados aprovaram nesta quarta. Tudo isso ainda é resultado do paradão caminhoneiro de maio. Há atraso na entrega de fertilizantes e rações. Há grãos parados nos silos por causa da bagunça. O plantio da próxima safra pode atrasar. E os preços da comida devem aumentar. Como a gente deve se lembrar mesmo, o caminhonaço conseguiu o desconto no preço do diesel. Quem vai pagar? O governo, isto é, todo mundo. São mais de 13 bilhões de reais até o final do ano, o equivalente a 80% do gasto com o Bolsa Família, que alimenta mais de 50 milhões de pessoas pobres ou miseráveis. Não é só na agropecuária que os custos vão aumentar. Hoje, as indústrias de São Paulo, a Fiesp, publicaram pesquisa mostrando que mais de metade das empresas deve aumentar seus preços por causa do aumento do custo do frete. Enfim, o tabelamento do frete ainda vai parar na justiça, aumentando ainda mais a baderna. Políticos da esquerda até a direita apoiaram o caminhonaço. Assumem a responsabilidade pelos seus efeitos? Não, não estão nem aí. Ou até pior do que isso. Hoje, como a gente viu, os deputados aprovaram uma anistia para quem bloqueou a estrada e quem cometeu outras irregularidades. E também anistia para empresário que fez lockout, greve patronal que a lei proíbe. A decisão ainda vai passar pela votação do Senado e pode até ser vetada por Temer, mas ainda não está certo. Mas a gente entendeu o espírito da coisa política. Pouco importa se o caminhonaço contribuiu para apodrecer o clima político do país, para a alta de juros, para a alta da inflação, para quase um bimestre perdido na economia, para a redução do crescimento já minguado no país.
A demagogia eleitoreira já faturou seus votos. O país que se estrepe. Boa noite. A Comissão Mista de Orçamento do Congresso aprovou hoje o relatório final do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019. Ele vai ser votado no plenário do Congresso Nacional agora à noite. Entre as alterações mais importantes feitas no texto original está a redução de 10% para 5% do corte obrigatório do custeio administrativo para o ano que vem. Esse custeio engloba despesas do dia a dia do governo, como água, luz, telefone, aluguéis e diárias. E mesmo sob protesto dos servidores, foi mantido no texto o dispositivo que impede o reajuste ao funcionalismo público e a criação de novas vagas para 2019. A meta de déficit primário, ou seja, o resultado negativo nas contas, sem o pagamento dos juros da dívida pública, foi mantida em 132 bilhões de reais, ou 1,75% do PIB. Duas medidas aprovadas pela Câmara dos Deputados podem deixar a conta de luz ainda mais cara em até 5% no ano que vem. O projeto de lei que facilita a venda das distribuidoras da Eletrobras foi aprovado com uma série de emendas. Duas delas afetam diretamente o bolso do consumidor. Os deputados querem repassar para as contas de luz os prejuízos com os furtos de energia, os famosos gatos, feitos nas fiações elétricas, e também a isenção de pagamento para as famílias de baixa renda. O texto ainda tem que ser aprovado pelo Senado e depois sancionado pelo presidente. Para a Associação Brasileira de Grandes Consumidores, a medida vai trazer um aumento de 4% nas contas. Para a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, o impacto da isenção para algumas famílias será de R$1 bilhão por ano, o que daria outro 1% de alta na conta, totalizando 5%. No Japão, subiu para 179 o número de mortos por causa das fortes chuvas que atingiram o país na semana passada. A maioria dos mortos se concentra na região de Hiroshima. O primeiro-ministro Shinzo Abe visitou hoje um dos abrigos que recebem os mais de 83 mil desabrigados. É a pior chuva a atingir o país desde os anos 80. Aqui no Brasil, frio e geada na Serra Catarinense. 27 cidades registraram temperaturas negativas entre a madrugada e a manhã de hoje. Em Urupema, Curitibanos e Ponte Alta do Norte, os termômetros marcaram 3 graus negativos. Ontem chegou a nevar na região. Pois é, essa massa de ar polar que virou o tempo também aqui em São Paulo, avançou e levou frio até cidades sempre quentes. Pois é, capitais como Rio Branco, no Acre, Cuiabá e Mato Grosso bateram recordes de frio com temperaturas entre 11 e 13 graus na madrugada. Vamos ver agora se vai continuar assim com Luciana Magalhães. O ar polar permanece sobre o centro-sul do país, mantendo as temperaturas baixas. Tanto que a friagem atípica no sul da Amazônia se mantém nos próximos dias. Amanhã, céu aberto na maior parte do país, sendo que pela manhã pode gear no sul do Brasil. O litoral nordestino e também boa parte da região norte terão pancadas de chuva que podem ser fortes. Vamos ver agora o tempo amanhã em algumas capitais. Em Fortaleza, calorão amanhã de até 32 graus. Em Vitória, pode garoar pela manhã, máxima de até 24 graus à tarde. Goiânia terá tempo aberto com máxima de 28. E em Curitiba, ainda pode gear com mínima de apenas 1 grau e máxima de 15. Em São Paulo, quinta-feira fria e de tempo firme. Há previsão de geada na Serra da Mantiqueira, mas aos poucos a temperatura volta a subir. No centro-oeste, máxima amanhã de 22 graus em Presidente Bernardes e de apenas 18 em Marília. Já no norte, máxima de 22 graus em Araraquara e de 23 em Ribeirão Preto. E no litoral, continua friozinho com máxima de 21 graus em Caraguatatuba e de 20 em Santos. Para a capital, nos próximos dias, a tendência é de diminuição do frio. Não há expectativa de chuva até o fim de semana. Amanhã, tempo aberto e ainda gelado, com mínima de 8 e máxima de 18 graus. Na sexta, a nebulosidade aumenta um pouquinho, máxima de 22. E no sábado, temperatura mais amena, com máxima de 24 graus. O tempo gelado aqui em São Paulo tornou ainda mais difícil a vida de quem mora na rua.
A repórter Sabrina Pires está no centro da cidade e tem informações. Olá, Sabrina, boa noite. Gamberini, tá frio, quando bate um ventinho piora e a madrugada vai ser bem desconfortável para quem ficar na rua nessa madrugada, vai ser bem difícil. Agora em Parelheiros, no extremo sul de São Paulo, lugar mais frio da cidade agora, 9 graus, aqui no centro 12 graus. A gente está aqui no Largo do Paissandu, onde famílias que moravam no prédio que desabou no início de maio permanecem acampadas. Eles têm barracas, têm cobertores, mas sabem que a noite não vai ser muito fácil não. Agora, a prefeitura informou pra gente que não tem nenhum esquema especial para eles, mas que vale tanto para os moradores daqui quanto para os moradores em situação de rua em outras localidades de São Paulo, o programa Baixas Temperaturas, que oferece abrigos para que ninguém tenha de dormir na rua numa noite tão fria. São cerca de 17.500 vagas a mais, justamente para atender nesses dias mais frios, e aí são espaços para adultos e também espaços exclusivos para crianças e adolescentes. E quem vir alguém com problemas nas ruas, com frio, pode também ajudar ligando para esse serviço 156. Não precisa se identificar, mas precisa informar qual o problema e exatamente onde está esse problema. Voltamos ao estúdio. O chocolate sempre foi uma companhia perfeita para o inverno, ainda mais se vier de uma fazenda em que, além de acompanhar a fabricação, você também pode aproveitar um passeio pelo campo. É só sair de São Paulo que a paisagem muda. A 100 quilômetros da capital, esta fazenda abre as porteiras para os primos da cidade grande. Muito legal, né? Essa atividade rural, né, hoje em dia é tão perdida, né, e tão valorizada ao mesmo tempo, né? Isso me traz lembrança de infância, então mata a saudade, é muito bom. Pato, cavalo e até lhama parecem ficar à vontade com a quantidade de visitantes curiosos. Quando eu fui dar os peitinhos pro pato... Ele mordeu seu dedo? Não, ele mordeu levinho. Perto da cidade de Itu, a Fazenda do Chocolate tem mais de 300 anos de história, com construções do século 17. Itu foi um grande polo açucareiro, tá? Aí teve o período do algodão, mas o que deixou os caboclos ricos, definitivamente ricos, foi quando chegou o café. Século XIX inteiro, até 1929, o café predominou aqui fortemente, até que bate no turismo. E o nome do lugar já diz muito do que dá para encontrar ali. Dona Célia, matriarca da família, começou fazendo chocolate artesanal e aí já sabe, né, gente? O negócio foi ficando sério, foi aumentando, era muito gostoso, o pessoal queria comprar, vinha aqui na fazenda, daí que veio até o nome. Ah, vou lá na Fazenda do Chocolate, Chocolate da Fazenda. Para quem só é acostumado a ver o chocolate embalado no supermercado, o passeio possibilita conhecer toda a fabricação do doce. Aqui, por exemplo, tem uma amostra com alguns pés de cacau e o que vira chocolate é a semente. O grão passa por um processo de secagem e depois ele é torrado e prensado. Já dá para perceber que aquela semente vai ficando com a cara do chocolate que a gente conhece. Já conheci um pouco da fruta, mas não tinha provado e nem experimentado agora o líquor, que é extremamente amargo, né? Na sequência ele é derretido e logo após passa por um procedimento de resfriamento. Essa é a parte que todo mundo gosta. No fim, dá para comprar o chocolate artesanal em uma das várias lojinhas espalhadas pela fazenda, que atrai muitas pessoas à procura do seu lado caipira. E é o caso, por exemplo, do Ireneu, que veio até de chapéu para entrar no clima. Economizar um pouquinho para ver se eu compro aqui um pedaço dessa terra aqui. Ficou animado? Animado, muito bom aqui, viu? Nossa, vai ser melhor agora quando almoçar, hein? Comer a galinha caipira da fazenda, muito bom. A Fazenda do Chocolate fica em Itu, no interior de São Paulo, e abre todos os dias das 8h30 da manhã, às 5h45 da tarde. A entrada é gratuita. E vamos às notícias da Copa do Mundo com Estela Gontijo e Celso Cardoso. A Croácia venceu a Inglaterra na prorrogação e chega a uma final de Copa do Mundo pela primeira vez. Boa noite, Celso. Boa noite, Estela. Croácia e Inglaterra fizeram um jogo emocionante
E a vitória croata foi conquistada de virada no segundo tempo da prorrogação. A final contra os franceses acontece domingo em Moscou. Vamos conferir os gols da partida. Aos 4 minutos de jogo, Trippier, de falta, abriu o placar para os ingleses. 1-0 Inglaterra. Aí no detalhe para você, a bela cobrança executada pelo Trippier. O gol de empate da Croácia saiu dos pés de Perisic. Tudo igual, 1-1. Veja que ele levanta bem o pé diante do zagueiro para empatar o jogo. E aí, no segundo tempo da prorrogação, num vacilo da zaga inglesa, nesse lance houve falta, mas o árbitro deu vantagem. Mandzukic, oportunista, definiu o placar. Vitória da Croácia de virada, 2-1 sobre a Inglaterra. Pela primeira vez, os croatas estão numa final de Copa do Mundo. Eles chegaram perto em 98, quando chegaram às semifinais, mas perderam para a França e disputaram o terceiro lugar. Que foi campeã. Celso, você disse aqui, né, que a Croácia tinha mais time que a Inglaterra. Você acha que isso que fez a diferença para a virada? Não tenho a menor dúvida. Né? O time croata ele tem um sistema de jogo muito definido, um padrão de jogo definido. É um time que tem um meio de campo muito criativo, especialmente com o Modric, que vive uma fase muito boa. Candidato, inclusive, a ser eleito o melhor jogador da Copa do Mundo. A Inglaterra fez 1-0 num lance de bola parada, para variar. Até teve oportunidade para ampliar com o Harry Kane, que é o artilheiro da Copa do Mundo, desperdiçou a chance e aí a Croácia, de tanto tentar, envolveu o time inglês e conseguiu a virada. E poderia ter feito mais. O próprio Perisic, que marcou o gol de empate, mandou uma outra bola na trave. Exatamente. E o curioso é que a Croácia chega à final depois de 3 prorrogações. Teve prorrogação contra a Rússia. Exatamente. E 2, quer dizer, então há um desgaste físico e há um desgaste mental também. Mas ao mesmo tempo chegar a uma final de Copa do Mundo, né? Isso acaba a motivação compensando tudo, exatamente. Para os ingleses fica a tristeza, que é um time muito jovem, né? Que poucos acreditavam, mas que jogou bem as semifinais, mas ainda tem o consolo de que, como é uma seleção jovem, a próxima Copa Copa, de repente, pode ser ainda mais competitiva. Pelo menos essa é a expectativa. Pois é, falamos aqui, né? Festa croata e festa francesa também. Os franceses seguem eufóricos com a terceira final da seleção do país em 20 anos. E a chance do bicampeonato mundial levou a ter sido a loucura pelas ruas de Paris. Paris parou nesta terça-feira para acompanhar a seleção francesa na semifinal da Copa do Mundo. Milhares de parisienses tomaram as ruas e os bares da Cidade Luz para torcer pela França no confronto contra a Bélgica. E a festa foi grande. Encerrado o jogo, grande parte dos torcedores dirigiu-se ao Champs-Élysées para dar sequência à celebração sob o Arco do Triunfo. Os festejos seguiram noite adentro e o entusiasmo dos parisienses era realmente contagiante. Esse entusiasmo também tomou conta da imprensa local. Nesta quarta, os principais jornais do país estamparam na capa o feito da seleção francesa. Com a cabeça nas estrelas, domingo com tudo e o sonho azul continua, foram as manchetes do L'Équipe, do Libération e do Le Figaro, respectivamente. Tentando manter os pés no chão e segurar a empolgação, a delegação francesa deixou São Petersburgo nessa manhã e lá estavam os torcedores na porta do hotel dando apoio aos craques da seleção. De um lado o peso da camisa da França e do outro lado a Croácia, que vem com tudo, com muita raça, que mostrou nos jogos também um time muito bom, né, Celso? O que esperar para essa final? Sem dúvida. O futebol croata em relação a conjunto, a time, é mais consistente. Mas a França está apresentando uma alegria, sabe, que lembra muito a seleção brasileira campeã em 2002, por exemplo. Jogando bonito. Jogando bonito, não. E o astral entre os jogadores também, de muitos cânticos, de muitas brincadeiras. É uma seleção muito jovem e que não parece sentir o peso de uma Copa do Mundo. Então, sem falar que está mais descansada. Então, se existe um favorito, esse favorito é a França. Sim, muito obrigada, Celso. Boa noite. Boa Até noite. Com você, Gamberini. As férias escolares chegaram e com elas a preocupação dos pais em oferecer atividades para os filhos. Com um pouco de calma, dá até para encontrar opções pagas e também de graça para entreter as crianças e os adolescentes. Férias? Pra quem?
Para muitos pais, é aí que o trabalho começa. Tem que procurar onde levar para distrair, porque ficar em casa tem muita energia. Fica em casa, fica pulando, né? É complexo, desafiador. Como entreter essa meninada cheia de energia? Essa turminha aqui, em pleno mês de julho, vem pra escola. Sim, escola. Mas não pra estudar. Eu brinco no parque com meus amigos. É diferente. Você gosta de vir aqui nas férias mesmo? Sim. É? Uhum. Não parece que você tá estudando? Não. E sua mãe? Tá fazendo o que agora? Trabalhando. Tá bom, então que bom que você tá aqui, né? Pais e mães que não podem se ausentar do trabalho contam com a escola para um plano B. O valor nesse colégio nos Jardins, na Zona Sul, é metade do custo de uma mensalidade regular. Nesse período, as regras são bem mais flexíveis, mas ainda assim é um desafio fazer a escola ter cara de férias. Para nós é um grande desafio propor atividades, oficinas diferentes e que tenham cara de férias, porque muitas dessas crianças passam o ano letivo regular o dia todo na escola. Aí você pode dizer, mas o dinheiro tá curto. Mas não tem desculpa, não é só procurar o que fazer, porque tem sim onde levar as crianças sem gastar dinheiro. E um exemplo aqui no centro de São Paulo, convite nesse túnel multicolorido que a gente entra e dá de cara com o mundo da Emília, o sítio do Pica-Pau Amarelo, num livro gigante. Na verdade é o meu primeiro dia de férias. E a gente está procurando coisas para fazer, né? Eu gosto mais da Emília, do Pedrinho e da Dona Benta. A gente gosta bastante dos livros. Essa experiência de poder ver os personagens, sentir, né? Elas já gostam, a escola incentiva a leitura, elas têm livros em casa, então a gente gosta mesmo da biblioteca que modifica a vivência delas, né, com o livro. A exposição na Biblioteca Monteiro Lobato é uma homenagem que lembra os 70 anos de morte do escritor. Há também documentos e objetos históricos do autor do clássico Sítio do Pica-Pau Amarelo. Aí, claro, muitos livros para ler. É fazer com que as crianças se divirtam através do mundo da leitura, numa vivência prática, onde eles podem entrar no livro e ser recebidos pelos personagens, brincar, interagir com eles. É um festival de sapatos sem pé. Para pisar no livro, precisa ficar descalço. E a Areta e a Nina aproveitaram para desbravar o mundo de Narizinho, Dona Benta e até a Cuca. Eu gostei da Emília, do livro também. A gente sempre pensa na formação das nossas crianças, dos nossos filhos, né? Dos nossos entes queridos, próximos. Então, acho que trazer numa biblioteca, num ambiente saudável, onde a criança possa não só brincar, mas como aprender brincando, acho que isso é importante. E a juíza federal, Carolina Lebos, negou o pedido de sabatinas e entrevistas com o ex-presidente Lula. Na decisão, a magistrada disse que, de acordo com a lei de execução penal, não há previsão constitucional ou legal que embase o direito do preso à concessão de entrevistas ou similares. A juíza disse que a única forma de comunicação do preso com o mundo externo é a correspondência escrita. Ela também negou um pedido do PT para que o ex-presidente possa participar de atos de pré-campanha eleitoral. O ex-presidente é líder em todas as intenções de voto, segundo os institutos de pesquisa. No entanto, deve ficar fora da disputa, já que pode ser enquadrado na lei de ficha limpa. A legislação impede que condenados em segunda instância participem da eleição. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a definição das alianças tucanas na corrida presidencial. Entrevisto Alberto Goldman, que foi governador de São Paulo, tendo extensa carreira política com atuação de destaque no Legislativo Estadual e Federal e na administração pública, como ministro de Estado, secretário estadual no governo paulista. Alberto Goldman é ex-presidente nacional do PSDB. E eu agradeço sua presença, Goldman. Eu que agradeço. Bom, nós estamos em tempos de fechamento de alianças que antecedem ali as convenções, que várias delas já estão com data marcada. Nós temos indicadores que os partidos daquele chamado centro democrático e reformista possam de fato se unir em torno de uma candidatura com mais chance de vitória que os represente? Eu acho que sim, eu acho que é
uma condição que o país tem, uma necessidade que o país tem, então uma candidatura que não seja uma candidatura nem petista, um extremo petista, nem do extremo Bolsonaro, um extremo, vamos dizer assim, muito próximo da direita, extremamente conservador e até fascista. Eu acho que é preciso ter uma candidatura ou umas candidaturas consistentes no nível do centro político, porque é isso que pode administrar melhor o país. Não há outra hipótese para o futuro do país. Agora, parece que o DEM é o partido que está mais empacado. De um lado, Rodrigo Maia parece assim muito seduzido pela força da palavra de Ciro Gomes e inclinado a uma aliança com o PDT de Ciro. Por outro lado, a ACM Neto, eu estou falando das lideranças da cúpula do DEM, a ACM Neto já não vê isso aí como muito seguro e acha muito difícil explicar para o partido esse tipo de aliança. Como é que é? De repente se alia a um candidato que está representando também partidos de esquerda, etc. O que sugere que possa haver uma inclinação para Geraldo Alckmin. E aí eu quero ver na sua análise que indicador que nós temos. Vai prevalecer a velha amizade do DEM e aí pode acontecer o apoio com Geraldo Alckmin? Não prevalece a amizade, o que prevalece é o perfil político. O perfil político do Geraldo, com um candidato mais moderado, um candidato liberal, um candidato de centro, com história, inclusive, social-democrata, eu acho que isso vai prevalecer, prevalece a isso. Porque naqueles eleitores, basicamente, os eleitores do DEM, eleitores que foram no PP, eleitores desses partidos chamados de centro, são eleitores que se adaptam ao perfil do Geraldo, não se adaptam à figura do Ciro Gomes, que todo mundo conhece como um sujeito bastante desequilibrado, que a gente não sabe o que vai dar, não sabe o que pode ser amanhã. Então, o que vai prevalecer, na minha opinião, é a estabilidade necessária de ter um candidato minimamente confiável para o futuro do país. Quer dizer que o Alckmin tem chance de ter o apoio do DEM no âmbito nacional? Acho que tem e acho que terá esse apoio. Isso é fundamental para o processo político brasileiro avançar. Agora, tem ali vamos dizer, uma pedra no caminho, que eu não sei o tamanho dessa pedra, que força que tem, que é Ronaldo Caiado, que parece que é rompido com Marconi Perillo, que foi escolhido por Alckmin para ser o coordenador político da campanha e etc. Caiado tem força política para impedir a aliança do DEM com o PSDB? Não, isso não é importante. Evidentemente, cada um nessa disputa aqui está pensando em si mesmo. Nem no partido, nem no próprio partido eles pensam. Poucos pensam no interesse nacional, o interesse do povo, o interesse da população. Isso que devia ser a razão básica das alianças. Então, nesse momento, o que você vê é uma imensa dispersão em função de interesses pessoais que aparentemente prevalecem. No fim, vai prevalecer o perfil de cada candidato, o perfil ideológico, político, histórico de cada candidato. Bom, esse imbróglio que aconteceu agora no caso Lula, com aquele vai e vem das decisões judiciais para libertar o Lula, etc., isso ajuda ou atrapalha essa simpatia do DEM com o Ciro Gomes e o PDT? Eu acredito que isso é um incidente em função de uma montagem feita pelo PT, provavelmente feita com o próprio juiz, né, com o juiz desembargador, como um acordo com ele. Evidentemente, o juiz deu uma decisão poucos minutos depois de ter assumido, quando ele era apenas um juiz substituto e provisório, com poucas horas de vida. Isso só fez isso, foi tudo combinado, é uma cena combinada, um teatro combinado, que não tem nenhum efeito a não ser manter o Lula como essa figura perigosa para as áreas conservadoras e uma figura que pode ainda conseguir segurar uma parcela do que ainda o PT tenta sobreviver, a sobrevivência do PT. E Lula, como é que ele sai, ou que impacto que tem na imagem e força política de Lula, tudo isso que aconteceu agora, lá no Rio Grande do Sul, essa discussão toda em torno daquele habeas corpus e da decisão. O fato é que ele não será candidato e ele vai levar isso até o limite que ele puder levar. Mas e como pessoa que transfere votos? Ele fica com mais força ou menos força? Não, nem uma coisa nem outra. Nenhuma coisa, isso não muda nada. Ele vai ter força para transferir uma parte dos votos que seriam dele. Ele pode transferir, evidentemente o PT terá
de 15% a 20%, pode ter de 15% até 20%, imaginar, com uma outra candidatura qualquer, terá, mesmo com candidatos considerados de esquerda, não? Ele terá mas não terá a força que tem, não é o mito que é o Lula. Bom, chega a informação para a gente que Geraldo Alckmin e João Dória não estão se falando. Que tem lá um estranhamento, um afastamento que já se alonga. Esse afastamento, esse estranhamento é para valer? Eu não sei se o estranhamento é para valer, mas quem ouve Existe esse estranhamento mesmo? Existe, não se falam? Não sei se não se falam, mas evidentemente a conduta do João Dória nesses últimos tempos, evidentemente, é uma conduta extremamente desleal em relação ao Geraldo, em relação ao próprio partido. Quem ouviu hoje de manhã na Jovem Pan a entrevista que deu o João Dória, vai ver que o João Dória, na realidade, é um candidato de oposição aos governos do PSDB. E, portanto, ao Geraldo Alckmin especificamente. Ele contestou todos os projetos, programas e a atuação do Geraldo como governador e dos governadores do PSDB. Agora, se você me perguntar, como é que se explica o apoio do PSDB a uma figura como o João Dória? Eu não sei explicar, a não ser por omissão, por covardia, por cooptação. Ou seja, as piores imagens que eu tenho de atuação de atividade política são expressas pelo João Dória. Isso foi mostrado hoje de manhã na entrevista que ele deu na Jovem Pan. Bom, e o que isso quer dizer aí na campanha política? Alckmin vai manter o que ele falava de palanque duplo em São Paulo ou vai se afastar de Dória e ficar com o palanque de Márcio França? O que ele vai fazer, eu não sei. Eu acho que ele não poderia, na realidade, ele não pode estar num palanque de um candidato do PSB que eventualmente pode estar apoiando um outro candidato presidencial. Isso não tem jeito. Mas ele não é obrigado a estar no palanque de um candidato que diz que o governo dele foi um governo muito ruim, que é o que ele disse hoje de manhã. Explicitamente. É claro que, não, mas eu sou amigo do Geraldo, o Geraldo, eu vou votar nele, é meu candidato, mas concretamente o que ele diz de todos os projetos, em todas as áreas que ele citou, é de oposição, de contrariedade a um Geraldo Alckmin e a todos os governos do PSDB passar por aqui. A minha última pergunta, rapidamente. Alberto Goldman, você sempre foi contra o nome de João Dória, desde o primeiro momento em que ele foi candidato à Prefeitura de São Paulo. Eu quero saber agora que Dória é candidato ao governo de São Paulo e está em primeiro lugar aí nas pesquisas de preferência de voto. Alberto Goldman continua contra João Dória, que é do seu partido, o PSDB, e não vai votar nele como fez na campanha para a Prefeitura? Eu continuo com a mesma posição e hoje com muito mais convicção, porque antes, quando eu falava sobre isso, não se sabia quem era o João Dória. Hoje se sabe quem é o João Dória. Hoje se sabe o que ele fez na Prefeitura, ou o que ele não fez na Prefeitura. Absolutamente nada. Utilizou a Prefeitura como uma tentativa de trampolim para a presidência da República. Não conseguiu. Se lançou a governador de São Paulo, cooptou o partido, repito, ou por cooptação, por omissão, por covardia, cooptou o partido está na sua mão, ele tem controle do partido, e infelizmente, evidentemente, eu não posso, porque ele não representa a luta democrática da minha história, da minha vida e de muita gente, não sou eu só. Eu apenas expresso aquilo que muita gente gostaria de expressar e não está tendo coragem de fazer. Muito obrigada, Alberto Goldman. Obrigado. Uma boa noite. Boa noite. Estela. Policial filmado sem autorização beijando outro homem dentro do metrô em São Paulo voltaria essa semana às atividades, mas vai continuar afastado por orientação médica. Ele afirma que tem sido alvo de ameaças e ofensas. Leandro Prior, de 27 anos, está afastado e em tratamento psicológico. O policial militar decidiu tirar a licença por se sentir abalado pelas ofensas que vem recebendo nas redes sociais por causa do vídeo em que aparece de farda beijando outro homem no metrô. O vídeo, gravado sem autorização, viralizou na internet. Tenho tomado medicação para pelo menos conseguir dormir. A rotina familiar ela foi desestruturada. Além de tratamento médico, Leandro também tem recebido apoio de lideranças LGBT. Ele diz que está sendo ameaçado e que a maioria das intimidações parte de outros policiais. As pessoas que me xingam, que me ofendem ou que tentam tripudiar em cima da minha situação e da minha causa,
elas não me conhecem. Os policiais que conhecem o Leandro, eles conhecem intrinsecamente quem é o Leandro enquanto pessoa e profissional. Então essas pessoas apoiam e não criticam. As demais que não conhecem, conhecem por causa do vídeo. Em um dos posts, que seria de um integrante da Rota, o texto diz o seguinte: desgraçado, desonra para minha corporação, esse tinha que morrer na pedrada, canalha, safado. Também há quem afirme que farda é coisa para cabra macho, vá trabalhar de manicure, diz o texto. O autor do vídeo, que gerou tanto ódio, ainda é desconhecido. O que o Leandro contou pra gente é que ele não sabia que estava sendo filmado, mas o que já se sabe e que está sendo investigado pela própria ouvidoria da polícia é que, primeiro, as imagens foram parar em um grupo fechado de mensagens de celular de policiais militares, para só depois serem lançadas na internet. A Secretaria de Segurança Pública diz que os comentários feitos nas redes sociais são investigados pela Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância e que a Polícia Militar também instaurou procedimento para apurar a conduta do policial que fez uma das publicações. O órgão afirma ainda que colocou à disposição de Leandro medidas protetivas e que a conduta do PM que aparece no vídeo é apurada única e exclusivamente sob o aspecto administrativo, pois demonstra postura incompatível com os procedimentos de segurança que se espera de um policial fardado e armado. O advogado de Leandro discorda, defende que o ato não feriu a imagem da corporação e diz que a defesa vai entrar com medidas cíveis e criminais contra os autores das ofensas. Naquele ato de carinho dele, que ele se despediu de um outro colega, um selinho, não há que se falar em ato libidinoso ou atentado ao pudor, não é verdade? Então, aquele que filmou este policial, ele agiu com o propósito de difamar, de caluniar. Isso tem que acabar no Brasil. Nós temos que respeitar a pessoa humana. É o princípio da dignidade da pessoa humana. O preconceito é um crime de ódio e a homofobia tem que acabar nesse país. Leandro não sabe quando estará apto psicologicamente para retornar ao trabalho e lembra que muitos policiais são homossexuais, mas que o preconceito os impede de se assumirem. Nós ficamos por aqui, uma boa noite. Boa noite e até amanhã. Neste domingo, 11 da noite, em Hora do Voto, Maria Lídia entrevista Henrique Meirelles, pré-candidato à presidência da República pelo MDB.